Flamengo tem 3 desfalques para o clássico de amanhã contra o Vasco. Gerson, o zagueiro Cleiton e o lateral esquerdo Alexandro não estarão à disposição do técnico Felipe Luiz. E após a partida entre Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Carioca, o Mengão teve um prejuízo financeiro. Isso porque a Ferg acumulou uma maior arrecadação do que Flamengo e do que o Botafogo. O Flamengo já conhece os adversários nas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2025. E no vídeo agora eu quero comentar esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, acionar o sino de notificação e já aproveitar para deixar aquele like. Bom, valendo a manutenção da liderança do Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta o Vasco amanhã às 9h45 da noite no Maracanã. Bom, o Flamengo ele já sabe que não vai ter aí 3 desfalques, 5 contando o Pedro e o Vina, que a gente sabe que ainda estão longe de poder retornar ao time do Flamengo. O Flamengo não vai contar então com o Gerson, capitão Gerson, e o Cleiton, que foram expulsos naquela confusão, né? O pau comeu após o jogo entre Flamengo e Botafogo, e o Gerson, pelo menos na minha visão, foi expulso de forma injusta. Beleza? Estava separando ali a galera e mesmo assim recebeu o cartão vermelho. Cleiton não. Cleiton realmente agrediu o zagueiro do Botafogo, e esses dois, então, estão suspensos por causa desses cartões vermelhos e não vão estar à disposição do Felipe Luiz para enfrentar o Vasco. O Alexandro se machucou e aí ele tem pelo menos aí mais 2 semanas de recuperação e também não vai estar à disposição do técnico Felipe Luiz para esse jogo contra o Vasco. Dúvidas, tá? O Ayrton Lucas e o Juninho, eles ainda são dúvidas para essa partida. O Juninho saiu antes ali, eu acho que mais ou menos 10, 12 minutos do primeiro tempo, se não me falha a memória, contra o Botafogo. Ele sentiu ali, por causa de uma pancada no lance sem bola, beleza? Precisou ser substituído. O Ayrton Lucas, da mesma forma, não entrou, não foi relacionado para o jogo contra o Botafogo e ainda é dúvida para esse clássico. Então, se o Ayrton Lucas não jogar, a gente sabe que o Alexandre, como eu falei, já não vai estar à disposição. É bem certo que o Varela novamente exerça esse papel aí de lateral esquerdo. A gente sabe que o Varela é um lateral direito de ofício, mas nesse jogo, por exemplo, contra o Botafogo, cara, fez uma partida excelente, inclusive tirou uma bola de cima da linha, impedindo ali o gol de empate do Botafogo. Então, é bem certo que o Varela, ele assuma de novo esse papel aí de lateral esquerdo, e aí o lateral direito, obviamente, vai ficar com o Wesley. O Flamengo, nesse momento, tem 17 pontos, como eu falei, vai tentar aí manusear, manter a sua liderança no Campeonato Carioca. Ele tem um total de 5 vitórias, 2 empates e as mesmas quantidades de derrotas do Vasco. Por outro lado, o Vasco tem apenas 14 pontos e figura aí o 3º lugar no estadual. Então, se o Vasco, né, vencer o Flamengo, que eu acho difícil demais de acontecer, mas enfim, é clássico, ele pode aí assumir a liderança de forma temporária do Campeonato Carioca. Então, 9h45, um horário que o Flamengo conseguiu mudar, que esse jogo estava marcado para tarde, né? Mas por várias reclamações de jogadores, comissão técnica, o Flamengo conseguiu convencer a Ferg de mudar esse horário. Então, jogo entre Flamengo e Vasco, 9h45 da noite, no Maracanã, amanhã. Então vamos para cima, Mengão, porque a gente tem tudo para fazer mais uma bela partida e sair vitorioso de mais um clássico em 2025. Bom, Flamengo e Botafogo, né? Após o jogo ali, muita confusão, porrada mesmo, briga entre os jogadores. E assim, o Flamengo não teve um resultado financeiro muito bom. Isso porque a Ferg ficou com uma quantia maior. E aí eu vejo muita injustiça porque o Flamengo levou uma quantidade absurdamente maior do que a do Botafogo e mesmo assim pegou a mesma quantia do que o Botafogo. Tá? E beleza, pode ter aquela questão dos acordos entre visitante, mandante. Cara, mas não é justo. Como que um time leva muito mais torcedores para o estádio, recebe a mesma coisa que o time adversário que perdeu? Cara, tu vai olhar a torcida do Botafogo desse jogo, é uma piada. Pelo amor de Deus, dá vontade de rir. E aí a Ferg ainda leva uma quantia maior. Beleza, foi aí uma diferença de quase, né? Na verdade, estou olhando aqui, quase 3 mil reais de diferença, tá? A Ferg levou R$ 167.067,25 desse montante todo. Flamengo e Botafogo levaram juntos R$ 164.670,86. A diferença de um para outro, de cabeça que eu não sei, mas vou colocar aí na tela a diferença para mais que a Ferg levou. E assim, é um prejuízo, cara. Eu acho que o Flamengo disputar essas competições, que eu volto a falar, ela tem uma importância tradicional muito grande. O Campeonato Carioca, Taça Guanabara, elas
culturalmente, tradicionalmente, elas têm uma importância gigante, mas financeiramente não. Inclusive, no final do torneio, quem for campeão não vai levar nada para casa. O time não leva nada em termos de valor, só o troféu. E aí entra aquela questão, até onde que a gente tem que se importar se o Flamengo for ou não campeão do Carioca? Eu, sinceramente, eu não tô nem aí pro Campeonato Carioca. É claro que eu quero que o Flamengo vença, claro que eu quero. Mas se não vencer, eu não tô nem aí. Eu tô preocupado com Libertadores, com Copa do Brasil, com Brasileirão, o Super Mundial, que também é muito difícil ganhar, mas eu quero que o Flamengo chegue ao máximo ali, né? Quarta de final, semifinal, enfim, dá para sonhar isso daí sim. Claro que eu quero que vença, mas eu sei que é muito difícil. Bom, eu tô preocupado com esses torneios, que são mais importantes. Carioca, cara, só o fato de não pagar nada não tem que ser visto como uma coisa muito importante. Meu Deus, o Flamengo vai morrer se não ganhar. Não. E aí, esse tipo de coisa assim deixa a gente mais triste, mais revoltado ainda. A federação, né, do Rio de Janeiro aí, ela recebeu um valor maior do que os times, principalmente o Flamengo, que sem dúvida não é o time que mais dá visibilidade para a competição. Eu acho ruim, um descaso, sinceramente. Beleza, tem as regras, tem as normas, o Flamengo sabe como funciona, mas enfim, estou dando a minha opinião de torcedor. Cara, eu não vejo como muito importante não Carioca, e essa questão financeira, sem dúvida nenhuma, chama muito atenção para o lado negativo dessa competição. Bom, mudando de assunto, vamos falar do Danilo, cara, que o Danilo tá ganhando muita moral com a torcida, moral com os jogadores do Flamengo, moral ainda mais com o técnico Felipe Luiz, e assim, fez uma partida muito boa contra o Botafogo, foi muito elogiado pelos torcedores, e assim, essa experiência dele de líder, sendo capitão na seleção brasileira, sendo capitão na Juventus, onde ele passou muitos anos, isso sem dúvida nenhuma vai somar muito para o Flamengo. A gente viu uma dupla de zaga ali no Flamengo contra o Botafogo, muito segura, muito experiente, entrosada. O Danilo tirou também uma bola, assim como o Varela, praticamente dentro do gol, que poderia ter levado o empate do Botafogo. Deu assistência para o Léo Ortiz, então os zagueiros foram fundamentais nessa vitória contra o Botafogo. E o Danilo, cara, inclusive eu fiz uma enquete hoje aqui no canal, pedindo a opinião de vocês sobre o desempenho do Danilo nesse clássico. Dá uma olhada na enquete aí, ó. Até esse momento tinha essa quantidade de votos, e a maioria pedindo que ele fosse titular ao lado do Léo Ortiz, né? E em segundo lugar, a galera preferindo ainda assim o Léo Pereira. Bom, na minha opinião, o time que tá ganhando não se mexe. Beleza, mas o Flamengo venceu com o Danilo na zaga, eu sei, só que antes já estava vencendo com o Léo Pereira de titular. Se você for olhar um contexto geral do atleta, o Danilo seria a melhor opção ali para a zaga, por causa da experiência, né? Todos os anos ali de Europa. Mas o Léo Pereira, quando ele joga bem. Ele mostra o seu valor, então na minha opinião não deveria tirar ele. Beleza, o Léo Pereira pode cair de produção, assim como o Léo Ortiz pode cair de produção. Então acho que tem muitos jogos ao longo do ano para o Flamengo, esses jogadores vão ser muito importantes. Em algum momento vai ter a dupla de zaga ali com Léo Pereira e Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo e Léo Pereira, enfim, vai dar de mesclar, todo mundo vai ter a sua chance, todo mundo vai ter a sua oportunidade, mas o Danilo até o momento, cara, beleza, foram poucos jogos, mas nesses poucos jogos ele mostrou que o investimento do Flamengo para trazer ele, as conversas, a insistência, valeu muito a pena. Então, ó, Danilo mais do que aprovado como jogador do Flamengo. Bom, para encerrar o vídeo, vamos falar aí do Brasileirão, né, que vai começar mês que vem, e o Flamengo já conheceu aí os seus adversários em cada rodada. Vou falar dessas 5 primeiras rodadas aí, vou botar a tabela agora aí para vocês darem uma olhada. Bom, primeira rodada, Flamengo e Internacional, o Flamengo como mandante. Segunda rodada, o Flamengo vai visitar o time do Vitória. Terceira rodada, o Flamengo vai visitar o time do Grêmio. Na quarta rodada, o Flamengo joga em casa novamente contra o Juventude. E a quinta rodada, logo de cara aí, um Vasco e Flamengo, né? Nesse caso aí, o Vasco é o mandante do jogo, mas o Flamengo vai estar jogando também aí em casa, seja esse jogo em Brasília, que pode acontecer, na verdade, ou seja no Maracanã. Dá ênfase também para esse jogo entre Flamengo e Corinthians, que vai ser em casa. O Corinthians está muito bem no Campeonato Paulista e talvez dê uma dor de cabeça para o Flamengo aí. Essa competição, meu amigo, tem que ser prioridade no time do Flamengo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que clicou e ficou até o final e te convido de novo, se você não é inscrito, clica aqui embaixo, ó, inscrever-se, aciona o sino de notificação e já deixa aquele like. Valeu, nação, até a próxima.